texto que eu quero ler é muito breve, apenas um pretexto praticamente, Atos no capítulo 2, depois do seu sermão em que muitas pessoas decidem crer em Jesus. O verso 37, texto escrito por Lucas, Atos dos Apóstolos, é um texto lucano, coloca palavras na boca do povo e na boca de Pedro. Diz assim o texto, Atos 2:37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Amém. Obrigado, Senhor, pelo texto lido, que possamos, inspirados pela Tua Palavra, proferir aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Amém. Batismo significa literalmente mergulho, e eu diria que o que mais importa no batismo não é o mergulho. A gente perdeu muito tempo discutindo sobre quantidade de água, se tem que mergulhar, se pode respirar, se é criança, se é adulto. A gente ficou discutindo forma, e essas coisas não fazem diferença, porque o mais importante não é o quanto você desce, onde você desce, se é água corrente, se é uma piscina, se é um rio. Não é isso que importa, porque o mais importante do batismo não é a descida. O mais importante do batismo não é a imersão, não é o que entra na água. O mais importante do batismo é o que emerge dali. O batismo é um rito de passagem. É como se fosse uma data histórica onde você vai registrar um momento em que desceu as águas, para a partir de então passar a ser alguma coisa nova. O rito de passagem tem a ver com isso. Você deixa uma fase da vida e ingressa em outra fase. Podemos falar, por exemplo, da tal despedida de solteiro. É a saída da vida do solteiro. Agora vai entrar o rol dos casados. Aí vai. Então são chamados ritos de passagem. Tá bem? Você sai do ensino fundamental e entra no ensino médio. Tem que ter uma festa para isso. Depois você sai do ensino médio, vai para a faculdade. Tem que ter uma festa para isso. Você entrou, passou no vestibular, vai entrar na faculdade, tem festa para isso. Você se forma, tem festa para isso. Essas festas representam os nossos ritos de passagem. Você saiu da faculdade, agora vai sair para quê? Disputar o mercado de trabalho. Estão entendendo? Isso que é rito de passagem. Você sair de uma fase e ingressar na outra. Então o batismo foi instituído por Jesus e pelos apóstolos como um rito de passagem, para que a gente tenha a compreensão de que alguma coisa mudou. E esse texto de Atos, ele reúne o batismo em coisa que nós que somos renovados, diferenciamos. Mas aqui ele reúne como uma experiência só. O batismo para a remissão de pecados. Todos nós tivemos uma experiência com Deus, um primeiro momento na nossa experiência com Deus. Esse momento que nós chamamos de regeneração, esse nosso encontro com Jesus. No passado, boa parte dos evangélicos, frequentadores de igreja, vinham de outras religiões, ou pelo menos muitos vinham da mesma religião, o cristianismo, mas vinham do ramo católico romano, e eles eram convidados a se converterem a Jesus Cristo, deixando o catolicismo romano para se converterem ao Cristo dos evangélicos. Lamento dizer, mas existe um Jesus só, né? Mas durante muito tempo na minha vida, eu pensava que o católico se converte de Cristo para Cristo. Converter é mudar, né? Então, se alguém já é católico apostólico romano, ele já é cristão. Quando ele se torna evangélico, ele mudou de igreja, mas não mudou de religião, porque ele continua cristão. Mas entenderam o que eu quis dizer, não é? Quando a gente tinha essa experiência do passado,
em geral, era um católico nominal. Católico que não rezava, não buscava Deus, não lia a Bíblia, não queria saber de nada. E aí ele vai para uma igreja evangélica, vê aquele povo fervoroso, aquele povo que lê a Bíblia, aquele povo que ora, que canta, e ele fala, não, eu quero esse Jesus, porque parece que o Jesus dos crentes está vivo. E esse era o nosso chavão do passado, né? O meu Jesus está vivo, e o Jesus dos outros está morto. Tem a ver com um pouco do nosso preconceito passado, mas tem a ver também com essa experiência religiosa mais vibrante que nós evangélicos tínhamos. E era natural na gente isso aí. Então essa primeira experiência que chamava encontro com Jesus, nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei o meu encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz passarei. Eu marquei um encontro com Deus. Nós éramos um povo que conhecia Jesus de perto. Nosso Deus é Deus de perto, não é Deus de longe. E aí tem um monte de coisas que a gente poderia usar aqui para resgatar essa nossa confiança, essa nossa convicção de que tivemos uma primeira experiência com Jesus. E a coisa mais importante dessa experiência deveria ser a nossa convicção de pecado. Eu sou um pecador e preciso da graça de Deus. Eu sou um pecador e preciso de perdão. Eu sou um pecador e preciso de salvação. É por isso que aceitar Jesus para nós era aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas para que eu preciso de um Salvador? Eu preciso de um Salvador porque eu estou correndo perigo. E qual é o grande perigo? Morrer e ir para o inferno. Então eu preciso de alguém que me salve da ira de Deus. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, seremos por ele salvos da ira de Deus. Então nós éramos convidados a aceitar Jesus, nos arrependendo dos nossos pecados, para sermos uma nova criatura a partir de então, e aí andarmos aí tranquilamente, porque estamos agora salvos. Jesus é nosso Salvador. Agora eu posso morrer, e se eu morrer, eu vou para o céu. Lembra dos antigos pregadores? Quando você sair daqui, quem sabe, um ônibus aí na porta, não é? Se você morrer sem Jesus, inferno. Se você morrer com Jesus, céu. É assim que a gente cresceu aprendendo. Essa consciência de pecado é muito importante para esse primeiro livro da passagem. Mas eu estava pensando, quando Jesus estava lá no seu ministério, quem mais se aproximava de Jesus e procurava Jesus com mais insistência? Publicanos e pecadores. E os religiosos? Jesus dizia assim, olha, eu vim para esses aqui, eu vim para esses que estão doentes. Os sãos não precisam de médico. Jesus dizia que veio para as pessoas que precisam de arrependimento. Então, de certa forma, as pessoas que mais compreenderam a mensagem de Jesus, quando Jesus esteve lá em Jerusalém, Judéia, Samaria, Galileia, pregando naquelas regiões, quem melhor entendeu a mensagem de Jesus, quem melhor respondeu a mensagem de Jesus, eram as pessoas que tinham consciência de que eram pecadores. E no passado, a maior parte de nós, quando aceitamos a Jesus e quando viemos para a igreja, viemos com essa compreensão de que nós éramos pecadores e precisávamos de arrependimento. Mas o que acontece hoje? 2/3 da membresia das nossas igrejas são os nossos filhos de crentes, são os criados da igreja. E sabe o que eles perderam? A consciência de que são pecadores, porque eles cresceram achando que são anjos. É verdade. Inclusive a questão de batismo para nós hoje não é batismo para arrependimento de pecado. Para nós, o batismo está mais associado hoje a professar a nossa religião. Tem mais a ver com um atestado de religiosidade do que com uma atitude de quebrantamento acerca de confissão de
do pecado, contrição acerca do pecado e desejo de mudança. Quando Pedro fala que arrependam-se e sejam batizados. Arrependimento. Arrependimento é mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de atitude, conversão, mudança de caminho. Mas hoje nós criamos os nossos filhos na igreja. Eu vou mudar para onde? Eu já estou no caminho certo. Para onde que eu vou mudar? Eu tenho que ficar aqui mesmo. Vocês estão entendendo? Então, boa parte da membresia das nossas igrejas hoje é de gente que não viveu essa experiência, esse rito de passagem, esse impacto de ter se sentido um pecador, amado, alcançado pela graça e pelo amor de Jesus. A maior parte dos nossos filhos não viveram essa experiência. Eu posso dizer até que eu mesmo, eu fui criado na igreja desde os 7 anos. Meus irmãos se afastaram do Evangelho. Alguns deles fizeram mais estripulia, outros menos, né? Mas eu fui o pastorzinho da família, fui criado na igreja. Então eu mesmo não tive essa experiência. Um dia chegaram assim, olha, eu perdido, pecador. O Aderaldo acha que eu gosto muito desse hino, ele pensa que é meu hino preferido. Eu já falei que eu não tenho nenhum hino preferido, eu gosto muito, e cada dia eu quero ouvir uma música. Mas quando eu canto essa música, eu perdido, pecador, longe do meu Senhor, já não tem a ver comigo. Não é minha história. Porque eu nunca me senti um pecador perdido. Eu sempre me senti um bom menino criado na igreja. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que há um rito de passagem pelo qual, às vezes, a gente emocionalmente não passou. Sabe aquelas fases da adolescência que a gente queima etapa e não vive? E lá adiante quer experimentar? E ficou faltando uma coisa? Na psicologia o pessoal explica isso. Aquelas fases da infância que não foi vivida, adolescência que não foi vivida, e aí depois fica sentindo lá adiante que faltou uma experiência. Às vezes eu sinto falta dessa experiência. Por quê? Porque é um rito de passagem que faz parte da história de muita gente que andou com o pé na lama e um dia chegou para Deus de fato arrependido e disse: Deus, eu não suporto mais a minha vida e eu preciso que o Senhor mude a minha vida. É gente que chegou destruída, gente que chegou massacrada, gente que chegou muito ferida pelo pecado. Para essa pessoa, o batismo tem um significado muito maior. Por quê? Porque é como se ele descesse uma criatura e emergisse outra criatura. Quando alguém que vem, vou usar uma expressão típica nossa também, alguém que vem do mundano, se converte, tem um impacto da pregação do Evangelho, toma consciência da sua vida, da sua autodestruição e decide mudar. Então ele fala: eu preciso reescrever a minha história, eu preciso começar de novo. O batismo é importante, muito importante para essa pessoa, porque ele está sepultando o velho homem, e aí o que sai da água é aquela nova pessoa que quer viver diferente daí para frente. Não estou dizendo que por causa de ter sido criado na igreja eu perdi alguma coisa. Ao contrário, Deus me livrou de muita coisa ruim. Eu prefiro ser parte da geração dos criados na igreja. Só estou tentando dizer para muitos de nós que estamos aqui que uma das coisas que talvez nos faltem seja essa compreensão do que é ser resgatado, do que é ser libertado, do que é ser tirado das trevas. Alguns de nós viveram isso, outros de nós não viveram isso. Para alguns de nós isso faz sentido. Eles podem cantar: eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor a perecer sem Deus. Meu estado
E a ideia aí é deplorável. Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Para alguns isso vai fazer sentido, porque ele se sentia perdido. Para outros de nós, não. Então, o que eu estou tentando dizer a vocês é que o batismo nas águas, para uns de nós, ele é um recomeço, e para outros de nós, ele é apenas uma confirmação de uma fé na qual nós temos sido criados. Mas isso faz com que, para uns, ele tenha um significado muito mais impactante e transformador. E para outros, ele seja apenas uma formalidade pela qual todos nós passamos. Numa igreja batista, todo mundo aqui foi batizado. Só que uns foram batizados porque tinham que começar de novo, na nova vida. E outros foram batizados só para dizer, olha, eu já estou no caminho e quero continuar nele. Parabéns, estamos juntos nessa viagem. Amém? Mas Pedro fala de uma outra coisa aqui. Pedro fala também, sejam batizados para a remissão de pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Eu creio que aqui Pedro está falando da regeneração, Pedro está falando do novo nascimento, e isso é uma obra que Deus faz em todo aquele que tem o seu encontro com Jesus. Mas nós que somos renovados, temos também uma percepção que nós chamamos de uma segunda bênção, uma segunda experiência, uma experiência de maior entrega e de uma vivência mais íntima com o Espírito Santo. Uns vão chamar da experiência carismática. No catolicismo é o grupo católico carismático. No segmento evangélico é o grupo pentecostal. Eles sempre existiram. Ao longo da história, ao longo dos séculos, sempre existiram grupos místicos e carismáticos na igreja. Mas, de certa forma, eles se tornaram mais visíveis e mais enfáticos no início do século XX. A experiência pentecostal a partir dos Estados Unidos e se espalhando aí pelo mundo. No Brasil, a maior parte dos evangélicos são pentecostais. E boa parte dos católicos mais fervorosos hoje são católicos carismáticos. E de que estamos falando? Eu diria que é um outro rito de passagem. Eu não quero dogmaticamente dizer aqui o que é batismo do Espírito Santo, o que é novo nascimento, o que é regeneração. Eu só quero poeticamente me aproximar dessa questão e trabalhar a ideia de um outro rito de passagem que nós também, alguns de nós experimentaram e outros não. Esse momento que eu prefiro chamar de revestimento de poder. Alguns de nós tiveram uma segunda experiência, que é diferente do batismo nas águas, que é para arrependimento do pecado, e alguns de nós tiveram a experiência de buscar a Deus com mais intensidade, uma entrega e oração, e em dado momento, em dada circunstância, vendo o que está acontecendo ao redor, desejosos que acontecesse com a gente também, nós vivenciamos a experiência dos dons espirituais. Uns falaram em línguas, outros profetizaram, outros entraram em cânticos espirituais, outros passaram a ter visões, alguns têm dons de cura. Há diferentes dons, há diferentes ministérios, e no corpo de Cristo isso está difuso. Deus decidiu dar muitos dons a muitas pessoas. Ele não dá um dom para todas. Aliás, cada pessoa tem algum tipo de dom, mas Ele faz com que os dons sejam distribuídos no corpo. Ele não deu todos os dons para uma pessoa, para que não haja dependência, mas Ele deu muitos dons para muitas pessoas, de modo que o corpo se completa quando estamos reunidos. E essa experiência carismática, essa experiência do chamado batismo do Espírito Santo, por nós que somos de linha renovada, pentecostais, é uma experiência que muitos aqui já não tiveram. Alguns tiveram há muito tempo e a coisa ficou meio adormecida. Outros não a tiveram. Muitos aqui nem sabem do que eu estou falando. Eu posso contar a minha experiência. Aconteceu quando eu tinha 12 anos. Eu falo que eu sei perfeitamente onde eu estava. Na sala da dona Mariquinha, orado, ajoelhado,
sofá de corinho verde. Eu lembro perfeitamente onde eu estava, como eu estava, quando Deus me visitou. E ali eu comecei a falar em línguas, e depois de um tempo, manifestação profética, e Deus fez muita coisa ao longo da minha vida. Hoje os dons se manifestam de uma outra forma, mas eu sei o que são os dons espirituais. Naquela época eu gostava muito de ostentar os dons espirituais. Hoje eu prefiro a discrição. Mas naquela época eu era um menino, é próprio dos meninos a ostentação. Né? Uns ostentam vigor físico, eu ostentava espiritualidade. Cada um mostra o que tem. Né? Mas com o passar dos anos, a gente vai percebendo que os dons espirituais, eles se tornaram mais raros na nossa experiência litúrgica. Por quê? Porque os jovens hoje já não são incitados a buscar. Eles não sabem muito bem do que nós estamos falando. Mas é um rito de passagem. Jesus disse para os discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Foi exatamente isso que motivou esse discurso de Pedro. Eles estavam reunidos lá no cenáculo, no mesmo lugar onde Jesus celebrou a ceia. Já haviam se passado 50 dias da morte de Jesus. Jesus já havia subido ao céu alguns dias, 10 dias para ser mais exatos. Eles estavam lá orando, quando o Espírito Santo veio, um grande estrondo se ouviu na cidade, e as pessoas entraram no cenáculo, viram ao entorno de 120 pessoas reunidas, eles como que línguas de fogo repartidas sobre eles, e eles falavam em idiomas estranhos a quem estava falando, mas conhecidos para quem estava escutando. E então perguntaram: esses homens são galileus? Como é que eles estão falando a nossa língua? E aí Pedro fala: essa é uma promessa de Deus. Recebam o batismo em nome de Jesus, e a promessa será dada a vocês que estão perto e também aos de longe. Sabe quem são os de longe? Nós. Longe no espaço e longe no tempo. A promessa é para nós também. Nós devemos buscar esse revestimento de poder para sermos testemunhas. E eu diria que você não é um cristão completo enquanto você não passar por esse segundo rito de passagem. Na minha opinião, todos deveriam buscar isso. A primeira experiência é o arrependimento. Se alguém vê do mundão, precisa do arrependimento, do quebrantamento, batismo, conversão. Se é um crente já criado na igreja, precisa de uma confirmação, por um ato de fé. A gente tem que passar pelo primeiro rito, o batismo das águas, e nós temos que passar também, alguns vão chamar de batismo de fogo. Só quem teve a experiência sabe do que eu estou falando. E não adianta eu querer transmitir esse negócio de jogar paletó, de soprar, isso aí é manipulação. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Mas nós devemos buscar esse revestimento de poder. Nós devemos buscar esses dons do Espírito Santo. Nós devemos buscar esse poder para sermos testemunhas, porque é a melhor forma de nós sermos igreja. Porque algumas das nossas necessidades só serão supridas por meio dessa capacitação que vem por meio do Espírito Santo. De vez em quando a gente não sabe diferenciar o que é dom espiritual do que é dom natural. Às vezes me perguntam: música é dom espiritual ou é dom natural? Hoje a gente sabe, né, que as habilidades musicais têm a ver com o cérebro, então é um dom natural? É um dom natural. Mas o Espírito de Deus pode potencializar esse dom que é natural e fazê-lo ainda mais especial. A minha habilidade para falar é um dom natural? Eu poderia ser professor, eu poderia ser advogado, eu poderia fazer outras coisas que usassem o tipo de inteligência que eu tenho. Mas eu também posso colocar essa mesma, digamos assim, capacidade intelectual que eu tenho à disposição do Espírito Santo para que ele faça uso desse dom natural, potencialize com o dom espiritual, e aí eu alinho isso ao ministério pastoral. Ser pastor é um dom do Espírito.
falar uma coisa que não poderia fazer em outras circunstâncias. Estão entendendo? E assim, uma série de outras coisas eu poderia dar como exemplo. Mas nós todos devemos buscar esses dons do Espírito. Por quê? Porque eles são a resposta para as nossas necessidades como igreja. Muitos de nós estão enfrentando doença. E onde estão os dons de curar? Se nós não buscarmos, nós não receberemos. Nós precisamos buscar os dons de curar. Por quê? Porque tem muita gente doente. Nós devemos buscar os dons espirituais, irmãos, para vermos as coisas acontecerem pela mão e pelo poder de Deus. Amém? Esse rito de passagem, a gente precisa passar por ele. E como é que funciona? Os antigos tinham uma receita muito simples. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, se nós queremos esse segundo rito de passagem, só tem um caminho: oração. Oração. Vida de oração. Só pede, só busca, só bate e aprende a orar. E só recebe quem pede. Só encontra quem busca. A porta só se abre para quem bate. Jesus disse que o Pai não negará o Espírito Santo àquele que pedir. Só vou te avisar uma coisa: depois que ele entra, ele domina. Aí você vai fazer umas coisas que normalmente você não faria. Então, o dia que você abrir a casa e ele entrar, aí ele domina. Aí ele é o Senhor. E você vai fazer coisas esquisitas, talvez, né? Mas fique tranquilo, você está em boas mãos. E qual é o terceiro rito de passagem? Há um terceiro rito que todos nós vamos enfrentar. No passado eu separava corpo, alma e espírito. Quando eu estudei, há muitos anos atrás, nós tentávamos separar o que é alma, o que é corpo, o que é espírito. Honestamente, hoje eu já não tento fazer isso e não consigo mais fazer isso. No passado eu aprendi nos livros de teologia escritos no século XVIII, alguns do século XVI, inclusive, né? Que a alma é a sede da vontade, a sede das emoções e a sede da racionalidade. Hoje, em pleno século XXI, a gente sabe que a vontade, a racionalidade e as emoções estão aqui, no cérebro, e estão aqui, nos hormônios. Então, o que eu chamava de alma, hoje eu não chamo mais de alma, eu chamo de corpo. É sério. Antes a gente falava da alma triste e da alma alegre. Hoje a gente fala de melanina, serotonina, dopamina e outras coisas aí que vão no organismo da gente e deixam a gente alegre ou triste. Antigamente a gente falava de tristeza, hoje a gente fala de baixo de lítio, né? Enfim, a compreensão do ser humano mudou. O que era alma no passado, hoje é cérebro e hormônio químico. Então eu já não consigo separar a alma do corpo. A alma do espírito, então eu nem me atrevo a pensar o que é alma e o que é espírito. Então eu desisti dessa ideia de separar o homem. Para mim o homem é uma totalidade. Mas, já que eu estou poeticamente transitando hoje um pouco, o batismo nas águas para mim tem um pouco a ver com essa questão das nossas questões de alma, né? É aquela convicção de fé, convicção religiosa, mudança de atitude. O batismo nas águas é o primeiro rito. E o segundo rito, o batismo no Espírito Santo, tem a ver com esse empoderamento do nosso homem espiritual, do nosso eu espiritual, quando a gente deixa de ser guiado pela carne e passa a ser guiado pelo Espírito. Então eu fortaleço, digamos assim, a minha alma e fortaleço o meu espírito. São os dois ritos de passagem. E fica faltando um rito de passagem para o corpo, que é
nós temos que mergulhar na terra para sair de lá uma nova criatura. Todos nós passaremos pela morte. Alguns aqui estão encorajados a imaginar a vinda de Jesus cedo para escapar da morte. Eu sei que muita gente não quer ter o prazer de morrer e prefere que Jesus venha para subir direto, né? Pastor, você está falando de prazer de morrer? É porque eu gostaria de dizer a você que a morte é apenas um rito de passagem. A morte não é um fim. A morte é um portal que se abre. Stargate. Você entra de um lado e sai do outro. Você é sepultado corpo corruptível e ressuscita corpo incorruptível. Você é sepultado corpo mortal e ressuscita imortal. Nós não devemos ter medo da morte. A morte é só uma passagem. E por que eu estou falando isso? Porque eu percebo que a maior parte das pessoas não aprendeu a lidar com a morte. Seja a morte de parentes, seja a própria morte. Nós temos que entender a morte como uma realidade integrante da vida. Em 2019, muita gente vai nascer. Mas repararam que todo ano tem a retrospectiva dos que partiram, os famosos que partiram e os anônimos que partiram. O Natal foi triste para muita gente, porque foi a primeira celebração de Natal sem alguém. Alguém estava faltando. O ano novo vai ser triste para muitas outras pessoas, porque vai ter alguém faltando. Mas é uma realidade da vida. A morte é o rito de passagem do corpo. O corpo precisa mergulhar para ressuscitar. Nós somos batizados também na morte de Jesus. A gente morre. Então, não se assuste com a morte. Não tenha medo dela. Ela não é tua inimiga. Para o justo, ela não tem poder nenhum. Ela não nos alcança. Nós somos de Jesus, e Jesus é a ressurreição e a vida. Então, os ritos de passagem que nós temos que enfrentar são 3 batismos. O novo nascimento, ou a confirmação da nossa fé. O mergulho no Espírito, para desfrutarmos todas as bênçãos da vida no Espírito. E o último mergulho, o mergulho na terra, voltando para o pó, para dali levantar a eternidade. Não tenha medo. Todas as 3 mudanças só te aproximarão mais de Deus. A gente só vai conhecer a Deus profundamente se passar pelos 3 ritos. E Deus está pertinho de nós. Sempre. Amém? Vamos orar, o pessoal da música pode voltar. Senhor, obrigado porque o Evangelho é resposta para as nossas inquietações. O Evangelho tem as respostas para as nossas crises de alma, para as nossas crises de consciência, para o enfrentamento dos danos que o pecado nos causa. O Evangelho tem a resposta para o homem, para a mulher, a quem o pecado manchou, feriu, maculou. O Evangelho tem a resposta para o moço, para a moça, para o menino e a menina criados na igreja, que querem ter uma vida consentida. Obrigado, Senhor, porque o Evangelho também é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Mas esse poder está além da nossa salvação pessoal.
pessoal. Esse poder também se manifesta em nós, para que manifestemos esta salvação a outros, para que sejamos testemunhas daquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado, ó Deus, porque o teu poder transcende a nossa necessidade e transborda por meio de nós para saciar a sede de outros. Rios de água viva brotam no nosso ser quando somos cheios do teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque recebemos essas dádivas. Obrigado, Senhor, porque temos a esperança da vida eterna. Somos gente que vive para sempre. Somos gente que pode dizer, quer vivamos, quer morramos, somos o Senhor. Somos gente que pode dizer, se eu estiver aqui serei útil, se eu partir será melhor. Somos gente que está sempre preparada para ficar e para partir, para abraçar e para liberar, para reter, para conter, mas também para despedir, para deixar ir. Obrigado, Senhor, porque a vida é um dom, mas a vida eterna é graça sobre graça, é o transbordar do teu amor sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a passar por momentos assim, que dentro de nós estejam cristãos dispostos a confirmar a fé, não só nas águas, mas também publicamente. Viver uma fé pública, viver uma fé verdadeira, uma fé autêntica, um cristianismo genuíno, comprometido. Gente que esteja cheio do Espírito Santo, não dando lugar à carne, mas frutificando, agindo nos dons e no poder do Espírito. E que nós também tenhamos, Senhor, consciência de que a nossa vida te pertence. Somos teus o tempo todo e em todo o tempo. Recebe-nos e abençoa-nos. Amém.